Uma nova pesquisa Quest mostra que 66% dos brasileiros são contra a candidatura do presidente Lula à reeleição em 2026, enquanto 65% dizem que Bolsonaro também deveria abrir mão de concorrer e apoiar outro candidato. Pois é, e ainda de acordo com este levantamento, 32% apoiam candidatura de Lula à reeleição e 26% dizem que Bolsonaro deveria manter uma eventual candidatura. Lembrando aqui, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030 e não pode se candidatar, portanto, na próxima eleição. Sobre uma eventual candidatura de Bolsonaro, 55% de quem se declara não bolsonarista, mas mais à direita, acreditam que ele deveria abrir mão. Já 43% que ele deveria mantê-la, mesmo inelegível. Agora tem o outro lado no grupo que se declara bolsonarista. 38% apoiam que o ex-presidente dê apoio a outro candidato, enquanto 58% querem que ele mantenha o nome dele, mesmo condenado aí pela Justiça Eleitoral. Entre quem declara que não é lulista, mas mais à esquerda, 37% acham que Lula não deve se candidatar à reeleição. Entre os que se dizem lulistas, petistas, 15% são contra o presidente concorrer novamente. Pois é, e esse levantamento também perguntou, os entrevistadores, né, perguntaram aí quem deveria ser o candidato da direita se Bolsonaro não for candidato. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, né, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro empatam entre si dentro da margem de erro, 17% a 16% nessa ordem. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, aparece com 11% e está empatado no limite da margem de erro com o empresário Pablo Marçal, do PRTB, que tem 7%, mas Ratinho não empata com Tarcísio e Michele. Em fevereiro, a Justiça Eleitoral tornou o Pablo Marçal inelegível, né? Mas o processo ainda está em aberto. Mas agora, em um eventual segundo turno nas eleições, o presidente Lula passou a empatar com Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Michele Bolsonaro. Lula também empataria com Eduardo Leite e segue empatado com Bolsonaro. Nessa pesquisa, ou melhor, na pesquisa anterior, né, antes dessa foi divulgada uma pesquisa em abril, Lula vencia todos os outros concorrentes e empatava somente com Bolsonaro. E além da disputa com Bolsonaro, a pesquisa apresentou outros 7 cenários. Aos entrevistados, né, foram apresentados esses cenários, então, para as pessoas que responderam essa pergunta. Vamos conferir, então, gente, comigo aqui, o resultado de cada uma aí dessa situação, né, em cada cenário. Vem aí primeiro cenário estimulado a intenção de votos, lembrando, né, para presidente em 2026. Então, o primeiro ali, Lula versus Bolsonaro. Então, empatados ali, 41% para Lula, 41% para Bolsonaro. Quando a gente pega Lula e Tarcísio de Freitas, a gente já observa ali 41% para Lula, 40% para o Tarcísio de Freitas ali, subiu bastante, né, o governador de São Paulo. Depois, terceiro cenário, a gente pega Lula e Michele Bolsonaro. E a ex-primeira-dama também cresceu muito. A ex-primeira-dama fica ali com 39% e o Lula com 43%. Em outro cenário, Lula e Ratinho Júnior. Lula com 40% neste cenário, 40% das intenções de voto, e o Ratinho Júnior com 38%. E aí, por último, tem o Lula e o governador Eduardo Leite, né? O Lula com 44% e o Eduardo Leite com
35%. A diferença aí, portanto, entre esses nomes é do Lula para o Eduardo Leite, né? Ele com 44 e o Eduardo Leite com 35, mas bem próximo ali, né? Ratinho Júnior, que cresceu bastante, Michele Bolsonaro também, e o Tarcísio de Freitas ali, uma grande surpresa, né? Quase tecnicamente empatado ali nessa projeção com o presidente Lula. E Jair Bolsonaro, portanto, e o Lula empatados, reforçando 41%, de acordo com este levantamento que foi divulgado hoje. Pois é, agora, ô Larissa, para a gente analisar essa pesquisa aqui, o resultado dessa pesquisa, a gente tem que imaginar sempre que a gente colocou lá, né? Uma pesquisa se a eleição fosse hoje. Se as eleições fossem hoje, o quadro seria esse. No entanto, Bolsonaro ainda não se manifestou. Se vai apoiar alguém, ele diz que é candidato, mas está inelegível, ou seja, é bem provável que não seja. Não declarou oficialmente apoio a Tarcísio, não declarou apoio oficialmente à esposa dele, nem ao filho. A partir do momento em que ele for obrigado, que ele não puder mais concorrer, já disse até que é bem provável que ele faça como o Lula fez quando estava preso e mantinha a candidatura ali. Esse cenário vai embolar essas fotinhas que a gente está vendo aí na tela, vão embolar todas, talvez apareça nome novo ali que não está nem aparecendo por enquanto, né? Então, André, vendo, né, toda a repercussão dessa pesquisa Quest de hoje, algo que me chamou muita atenção foi uma avaliação feita pelo diretor da Quest, o Felipe Nunes. Ele disse, né, ele fez essa avaliação dizendo que o seguinte, os números, né, esses números que a gente está vendo hoje mostram que a população está cansada da polarização. E eu achei muito interessante, porque, por exemplo, né, quando coloca ali o nome do Ratinho Júnior, como se fosse um nome amplamente conhecido, né? E outros nomes também, ou seja, mostram que as pessoas, isso segundo o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, mostra que as pessoas estão cansadas da polarização e que têm maior conhecimento sobre as alternativas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Daí esses nomes ligados à direita que aparecem na pesquisa, né? Mas que ainda, se a gente for pegar isso de fato na prática, não são nomes tão conhecidos ainda como o de Ratinho Júnior, por exemplo. Então, assim, eu acho interessante a gente observar também do ponto de vista, André, que ok, né, a pesquisa considerou ali uma conjuntura de agora, mas que essa avaliação feita pelo Felipe Nunes, para o pessoal da Globo, inclusive, mostra que é um cenário que tende a se arrastar para o ano que vem, um cenário de uma população cansada da polarização. E aí, pegando o gancho no que você disse, é claro, né, assim, quando, de fato, já o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, como vocês disseram, né, está inelegível, quando ele, de fato, definir qual vai ser o nome apoiado por ele, o nome ali da direita, a gente vai ter, claro, um cenário definido. E, claro, o PT também, quando confirmar aí se vai ser mesmo o presidente Lula tentando uma reeleição ou se vai vir com um outro nome. Mas, enfim, como que esse cenário de cansaço da polarização tende a se arrastar para o ano que vem, e aí a gente tende a ver no ano que vem um fenômeno diferente do que a gente viu em 2018 e 2022, né, que era de fato essa polarização gritante. O que vai vir fruto desse cansaço, né? Para 2026 é difícil prever, mas, de fato, se a gente pode ter algo perto de uma certeza, é que vai ser um clima diferente, talvez, de 2018 e 2022, ou por mais que a população esteja cansada da polarização, ainda vamos ficar ali entre um nome da direita e um nome da esquerda, e a polarização vai se repetir, só que em um outro cenário, né? Acho que muitas possibilidades, mas essa avaliação específica, ela foi com base
André e Ciri, acho que vocês também acompanharam isso, com base em 2 números. 66% dos entrevistados acham que o presidente Lula não deveria ser candidato à reeleição e 65% dizendo que Jair Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura, e aqui fazendo um parêntese destacando que ele está inelegível, mas que isso foi colocado na pesquisa. Ou seja, números praticamente iguais, rejeitando esses 2 opostos, né, pessoal? Agora, Larissa, outra questão. Ontem a gente divulgava aqui, né, a pesquisa de satisfação aí das pessoas em relação ao governo Lula, né? Você que acompanha aí toda essa movimentação política de Brasília, né, você acha que essa intenção de voto da pesquisa divulgada hoje está, de certa forma, atrelada e aliada à avaliação de satisfação dos eleitores da pesquisa de ontem, dos eleitores avaliando aí o governo do presidente Lula? Círia, é muito interessante essa pergunta sua, e aí eu vou pegar a avaliação novamente do diretor da Quest, o Felipe Nunes, porque ele disse o seguinte: o que a gente está vendo é que, pela primeira vez, uma avaliação ruim do governo está colando em uma avaliação ruim de Lula enquanto possível candidato à reeleição à presidência da República. Então, ele mesmo faz essa conexão de como que está havendo essa transferência de uma avaliação ruim do governo para um provável candidato à reeleição no ano que vem. E aí, Círia, a gente pega um pouco, a gente pode fazer uma retrospectiva aí das sucessivas crises que o governo vem sofrendo. Já havia tido uma crise gigantesca, que foi aquela do PIX, quando o governo anunciou que iria mudar ali, né, as regras de fiscalização para aqueles valores que superassem R$5.000, que fossem feitos ali por meio de transferência PIX. Toda aquela confusão que foi gerada, a gente teve a direita se apropriando disso, dizendo que, olha, mas o governo está dizendo que não é para taxar, mas nunca se sabe. Vai que o governo taxe também o PIX, vai taxar o PIX, e aí criou-se toda uma confusão. Quando o governo está se recuperando dessa crise, vem a fraude do INSS, né, que é algo que chega para a população de maneira menos complexa, por exemplo, do que a questão do aumento do IOF, que foi outra crise também. Então, acho interessante como que a pesquisa Quest mostra, né, essa conexão entre esses números. Os números de ontem, em relação à avaliação do governo, e os números de hoje para um possível cenário nas eleições presidenciais do ano que vem, pessoal. Pois é, uma outra notícia desta quinta-feira é que o presidente Lula já está em campanha eleitoral. Em viagem à França, ele falou hoje com a imprensa em Paris após se reunir com o presidente francês Emmanuel Macron. E ao abrir o discurso, Lula afirmou que Macron o recebeu com hospitalidade. O presidente brasileiro, ao mesmo tempo, cobrou aí publicamente o apoio da França ao acordo comercial entre Mercosul e também a União Europeia. No entanto, os franceses vêm adotando aí uma postura protecionista, né, para resguardar aí os produtores rurais, o que tem atrasado a implementação deste acordo. Estou convencido que Brasil e França precisam cada vez mais estarem muito juntos para que a gente possa continuar defendendo 3 coisas sagradas: a democracia, o multilateralismo e o livre comércio. Não é possível destruir coisas que foram construídas com muitas forças depois da Segunda Guerra Mundial e tentar voltar ao protecionismo, unilateralismo, sabe? A fraqueza da democracia que estamos vivendo hoje no mundo. É impressionante o crescimento do negacionismo, do radicalismo de extrema-direita, que não reconhece as instituições, que não reconhece a verdade e que estão ganhando espaço no mundo inteiro, combatendo instituições que são a razão pela qual a gente ainda tem a existência do regime democrático nos países. Portanto, defender a democracia não é uma coisa pequena, é uma coisa
importante e é possivelmente a coisa mais importante que a gente tem que fazer. E a outra é não permitir o fim do multilateralismo, que a França sabe o que isso significa. Eu sempre digo que a União Europeia, quando ela construiu, um parlamento, quando ela construiu um Banco Central, quando ela construiu uma moeda, quando ela construiu as comissões que representam, a União Europeia passa para mim, uma espécie de patrimônio universal da democracia. E eu acho que é isso que a gente tem que garantir e a gente não pode permitir que em nenhum momento a gente possa vacilar em defesa dessas coisas que são sagradas para a boa sobrevivência da humanidade. Pois é, e durante o discurso, Lula pediu também que o presidente francês abra o coração para as negociações. Vamos ouvir o que disse Lula. Expus ao presidente Macron minha convicção sobre o papel estratégico de parceria entre o Mercosul e a União Europeia. E quero, Macron, afirmar na frente da imprensa brasileira e francesa que eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, um mandato de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abre o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul. Pois é, os dois presidentes ainda discutiram assuntos de crise pelo mundo, como a guerra na Ucrânia, no Oriente Médio e a situação do Haiti. Há um agressor, a Rússia, e uma vítima da agressão, a Ucrânia. Todos queremos a paz, mas não podemos tratar ambos beligerantes como igualmente responsáveis. Lula e Macron também assinaram 20 atos bilaterais nas áreas de vacina, segurança pública, educação e ciência e tecnologia. Lula também participou hoje de um jantar com o presidente Macron. Ainda durante a viagem à França, o presidente Lula participará da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos e visitará a Interpol em Lyon. A Interpol é atualmente comandada por um brasileiro que é delegado da Polícia Federal. Portanto, essas viagens do presidente da República Brasileira a outras partes do mundo também apertam-se as mãos. É preciso, há necessidade de que isso aconteça. E essa é a intenção principal de quando um presidente da República sai do país para visitar um outro país e tentar fechar esses acordos e tentar nos colocar no mapa mundial de uma forma diferente, né, Cília? Pois é, André, e a agenda do Lula está só começando por lá, né? Ele chegou ontem não teve nenhum compromisso oficial, hoje a gente já viu aí a repercussão, encontrando com o Macron, teve coletiva de imprensa, jantar com o Macron novamente. Olha só, tô colada na agenda do Lula aqui, viu, André? Amanhã ele vai receber uma homenagem em uma academia francesa. Então, ele vai passar por lá na parte da manhã. E ainda nessa sexta-feira também, o Lula vai fazer uma visita a uma exposição sobre o ano do Brasil na França, no principal centro de convenções lá de Paris. E a programação da temporada brasileira na França, né, vai ter aí várias atividades até o mês de setembro, e não vai acontecer só em Paris, viu? Em várias cidades francesas também. Então o Lula vai marcar presença amanhã por lá. Ainda amanhã, sexta-feira, está prevista a participação do presidente no Fórum Econômico Brasil-França, né? Esse fórum aí que promete reunir autoridades e também líderes mundiais, líderes empresariais, líderes do Brasil, da França e inclusive de outros países. E o Lula vai estar por lá para formalizar o reconhecimento do status do Brasil como país livre da febre aftosa sem vacinação, viu? Lembrando que esse reconhecimento aí, né, foi aprovado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Agora,
No sábado, amanhã é essa a agenda do presidente, vários compromissos. No sábado, o presidente brasileiro deve se encontrar com a prefeita de Paris, e aí tem toda uma programação especial para este encontro. No dia 8 de junho, ele foi convidado para participar em Mônaco, aqui hoje eu estou falando de domingo, né? Ele vai participar em Mônaco de um evento sobre a economia azul, com foco na questão da utilização econômica e também da mobilização de financiamento para a conservação dos oceanos. E aí, na segunda-feira, o presidente vai para Nice para participar de uma conferência das Nações Unidas sobre os oceanos, um evento muito importante, inclusive, que ele fez questão de falar sobre a participação dele, né? O quão seria importante participar deste evento. E é um evento que deve reunir aí, a expectativa, né, que reúna pelo menos 60 chefes de Estado. Em Lyon, Lula vai visitar a sede da Interpol, né, a organização policial internacional, que atualmente, inclusive, é comandada por um brasileiro, né, ele que é um delegado da Polícia Federal, é o Valdeci Urquiza. Portanto, a agenda do Lula com a programação extensa por lá, né? E depois, semana que vem, de volta ao Brasil, aí ele ainda vai participar da Cúpula Brasil-Caribe em Brasília, mas a agenda dele por lá, na França, em Paris, em algumas cidades ali que ele vai visitar na região também, está bastante extensa, como a gente pôde acompanhar, né, André?